Hoje eu quero falar para vocês a importância de identificar quando os gamas levels, os 0 DTEs, que são as opções de vencimentos diários, são suportes, resistências ou imã para o preço. Isso é muito importante para você não cair em armadilhas. E o dinamismo dessas gamas levels. Fala traders, tudo bem com vocês? Regis falando aqui. Eu vim falar sobre uma operação que ocorreu ontem no pós-anúncio do Fed. Foi na quinta-feira, ontem, no dia seguinte da quarta-feira, da super quarta, onde o mercado de Nasdaq, o mercado americano como um todo, só subiu. Bom, esse momento foi um momento no qual você pode observar, mesmo que você não tenha um conhecimento de gama leve de opção, que o mercado só tinha call walls. Na verdade, só tinha call, né? E alguns pontos eram as call walls. O que fazer numa situação dessa? Primeiro ponto, o ideal é não procurar vendas, tá? Porque a gente só está vendo um mercado cheio de call, então o mercado é bem altista. Em que momento seria uma venda? O momento da venda seria no ponto da call wall, mas existem algumas nuances. E eu vou explicar tudo isso para vocês entenderem, tá? Galera, antes de mais nada, isso aqui é um material que eu disponibilizo normalmente em mentoria paga. Eu estou disponibilizando ele gratuitamente para todos vocês não operarem às cegas e olharem para o que efetivamente funciona. O que efetivamente funciona não é o que a maioria olha, a maioria perde. Isso aqui é rastro do dinheiro. Isso aqui é dinheiro na mesa. Os market makers, que são os formadores de mercados, eles estão posicionados pesado nesses pontos onde tem esses stackets no meu gráfico. Essa plataforma é o JaxBot, que tem um indicador que joga no gráfico para ficar mais tranquila a leitura. Mas para você que já tem uma noção, mas não sabe quando ele vai ser um imã ou quando ele, nesse caso aqui de alta, será uma resistência, eu vou explicar aqui, tá? Vamos lá, primeiro ponto. O que ocorreu aqui no mercado? Tínhamos uma call gigantesca, que é essa aqui, ó. Essa call estava gigante. O mercado não aguentou ela e defendeu, ok? Porque aqui o player fez o delta head e ele defendeu. Daria para operar vendido? Sim, se você usar um stop curto, eu não recomendo operar vendido num cenário desse, mas não é impossível. Daria sim, tá? De operar vendido. Ponto de primeira zeração seria esse aqui. Vamos falar um pouco de operacional também, vamos falar um pouco de tudo. Ponto de primeira zeração seria esse, mas por que seria esse? Porque isso aqui é a POC. O que é a POC? Tem vídeo meu falando de volume profile. POC é o ponto de controle. O que é o ponto de controle? O ponto de maior volume da sessão, ou seja, na sessão onde mais teve volume foi nesse ponto, tá? Então aqui é a POC, baseado em volume profile. Aqui é a VH, vou até pôr em VH, não é pôr em verde, mas não vou. Aqui é a VH, Value Area Right, ou seja, um ponto caro, segundo o volume profile. O volume profile, só para fazer uma rápida explanação, ele coloca a zona de maior volume em 68% do leilão, através dessa curva de sinos, tá? Então aqui tem a VH, muito robô atua aí, tá bom, galera? Muitos robôs eles atuam nesses pontos. E a VAL, que seria a zona barata. Veja exatamente onde defendeu. Exatamente não, né? Mas foi quase na VAL, certo? E aqui foi exatamente. Para não dizer exatamente, acho que ele passou 3 pontos. Ponto de compra nesse cenário. Falando um pouco de volume profile, já vou falar de call, tá? Calma. Ponto de compra seria aqui. Aqui seria o ponto ideal de compra. Ponto perfeito aqui. Primeira zeração tem que ser feita obrigatoriamente numa POC, ou se tivesse uma VWAP, na VWAP. Então, esses são os pontos, ok? Ponto de compra ali, parcial no POC, ponto of control. E aí o mercado, na call wall, você zera praticamente tudo, ok? Presta atenção, presta bem atenção.
O que ocorreu aqui nesse momento? Eu entrei vendido aqui. Apesar de falar que o ideal não é entrar vendido, eu entrei vendido aqui com um stop aqui acima. Certo? E eu tomei um stop. Por quê? Porque não foi nem que o mercado foi até lá, eu stopei antes dele ir. Porque eles tiraram essa call, ok? Essa call foi retirada, não existia mais essa call, tá? Então tiraram essa call, eu entrei vendido aqui, antes de retirar essa call. Quando eu vi que tiraram a call e abriram liquidez, presta muita atenção nisso que eu vou falar, que isso é muito importante. Eles abriram a call aqui, ó. Eles tiraram dali e migraram ela para cá. O que o mercado entende? É a mesma coisa daquele vídeo que eu fiz de liquidez. É liquidez também, só que não é liquidez apregoada no book, é liquidez de opção. A premissa é a mesma. Se eu tiro o maior motivador de uma resistência, tá? Se fosse embaixo, se fosse no suporte, e migro essa resistência para um ponto acima, 50 pontos acima, que seja, tiraram minha escada, tiraram o que me amparava a vender naquele momento. Então eu zerei com um pequeno prejuízo e quando eu via, eu vou falar um pouco de fluxo aí, eu vi essa call aqui em cima, junto com outras calls que estavam formando ali, mas principalmente essa grande que se formou aqui, eu automaticamente, eu vi também pontos de liquidez no book, aí eu não estou falando de gamma level, eu estou falando de pontos de liquidez no book. Vejam esse meu vídeo que eu falo sobre pontos de liquidez no book, como você olhar ele no Superdom, no Bookmap, que é uma plataforma avançada, é mais tranquilo do que olhar no Superdom. Eu consigo olhar nos dois porque eu sou um trader que opera com o Dom há muitos e muitos e muitos anos. A liquidez começou a ser formada também aqui, ó. Eles começaram a pregoar lotes, isso eu não estou falando de opção, estou falando de lotes passivos no book, acima da máxima. Eu estopei a minha venda, eu entrei comprando nesse ponto sem preguiça, sem medo, porque o que acontece? Temos uma call que foi anulada, colocaram mais para cima e temos pontos de liquidez no book que são ordens limites apregoadas. Eu entrei comprado aqui, parciais. Eu vou até pôr verde para ficar claro que foi comprado, né? As parciais eu fiz nessa região aqui, tá? E depois eu deixei no trailing stop. Simples assim. Pagou meu stop e me deu um belo de um lucro, tá? Mas você comprou topo, Regis? Sim, eu comprei topo. Mas o ponto ideal da compra não era na VAL aqui embaixo? O ponto da compra ideal não era esse aqui? De fato era. E se eu tivesse comprado, eu não consegui entrar nessa operação porque deu um problema no Rithmic esse dia, em todo mundo que operava com o NinjaTrader, e eu acabei perdendo essa operação. Mas se eu tivesse entrado, eu teria feito uma parcial aqui, uma outra parcial aqui, talvez me pegasse no trailing stop, porque eu aperto a operação. Mas se eu visse esse movimento, mesmo eu comprado com preço médio muito bom aqui, eu compraria mais fazendo médio para frente. Quando eu particularmente faço médio para frente, eu aumento minha mão em no máximo 50% da mão que eu já estou, para não piorar meu médio. E faria parciais nesses pontos de liquidez novamente, tentando levar a minha operação até esse ponto aqui. Tá? Mas eu não sou aquele trader que fica, eu quero pegar 100 pontos, 80. Não, eu opero de uma forma diferente, eu opero apertando mais operação. Não é pegando um pouquinho ponto, mas é apertando mais operação. Esse é meu operacional, tá? É assim que eu acho mais saudável de se operar. Então é isso, galera. Deu para vocês entenderem as opções, como elas podem ser vistas e podem ajudar a você num rompimento, por exemplo. O que me determinou a comprar esse topo foi eles terem excluído
essa call gigante e terem aberto liquidez lá para cima, colocando essa call 50 pontos, no caso aqui foi 50 pontos para frente. Também assim, quando é muito para cima, 100 pontos, eu já acho um pouco forçação de barra. Eu olho com maior ressalva. Agora, quando são em Nasdaq 50 pontos é pouca coisa. 50 pontos, 60 pontos, 30 pontos, eles estão chamando o mercado lá para cima, tá bom? Esse é um vídeo sobre Gama Level de opção. Muita gente tem dúvida quando que ele é imã, quando que ele é suporte, quando que ele é resistência. Essas variáveis e esse dinamismo que existe nos Gamas Levels, que são opções, esses Gamas Levels que eu estou citando aqui, são as 0 DTEs. São opções que vão vencer no mesmo dia. Então elas abrem com Nova York e elas se encerram com Nova York, tá? Lembrando, tem um detalhe. Os Gamma Levels, eles começam a perder a sua relevância no final do pregão. Porque aquela opção lá ela vai deixar de existir. Existe uma briga muito grande no final do pregão, que é a formação do ajuste, e também a briga das opções, dessa galera que está posicionada. Eu não costumo muito operar final de pregão, não. Mas os Gamas Levels não tem tanta relevância nesse horário, tá? Era isso que eu tinha que falar. Se esse vídeo de certa forma agregou conhecimento, ajudou vocês, peço que vocês compartilhem, comentem aqui embaixo, me perguntem se tiverem dúvidas. Vou deixar o link do meu canal do Telegram na descrição, tá bom? Deus abençoe fortemente a todos e até o próximo vídeo.